sob a proteção de Deus. E já passa imediata a votação da ata da 71ª sessão ordinária, realizada no dia 30 de novembro de 2023. Peço que o senhor registre meu voto favorável, presidente. Voto favorável do João Monteiro. Boa noite, presidente. Da mesma forma, peço que seja consignado meu voto favorável. Voto favorável do Itamar Rodrigues. Vereador Cléo Trindade, da mesma forma. Já passa imediata a votação da ata da 71ª sessão ordinária, realizada. Com a conclusão da votação, a ata da 71ª sessão ordinária foi aprovada com 8 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Nesse momento, peço à secretária que faça a leitura do expediente. Pois não, senhor presidente, demais colegas vereadores. Ofício de gabinete 1464/2023, com pedido de urgência de autoria do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei 129/2023, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida para municípios com até 80 mil habitantes, conforme disposto na Lei 14.620, de 13 de julho de 2023. Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e Portaria MCID 275, de 15 de julho de 2023, e ainda nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e da outras providências. Ofício de gabinete 1466 de 2023, de autoria do Poder Executivo, e encaminha projeto de lei 130 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 627.578,36. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Acusamos também recebimento de ofícios de gabinete em respostas aos vereadores. Wagner Fã, 7 respostas. Fátima Marquesan, 6 respostas. Firmina Soares, 5. João Monteiro, 1 resposta. Anilton Oliveira, 1 resposta. E vereador Itamar, 1 resposta. Totalizando 21 ofícios. Mensagem retificativa 27/2023 ao projeto de lei complementar 002 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Mensagem retificativa 26 de 2023 ao projeto de lei ordinária 117 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 117 de 2023, que altera a lei 6.056 de 26 de dezembro de 2018. Também recebemos um ofício encaminhado ao senhor vereador Anilton Gonçalves de Oliveira, Câmara Municipal de Vereadores de Alegrete. Assunto: agradecimento pela aprovação da moção de apoio aos policiais civis. Senhor vereador, ao cumprimentá-lo cordialmente em atenção aos termos da moção 33 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Alegrete, referente à aprovação da moção de apoio aos policiais civis do Estado do Rio Grande do Sul, esta chefia enaltece a iniciativa deste Legislativo Municipal e, ao mesmo tempo, coloca-se à disposição para as demandas comuns voltadas à segurança pública. Colho o ensejo para externar votos de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, delegado de Polícia, Fernando Antônio Sodré de Oliveira, chefe de Polícia. Emenda substitutiva 001 de 2023 ao projeto de lei complementar 003 de 2023, de autoria do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira. Substitui a redação do artigo 3º e do parágrafo único do projeto de lei complementar 3 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que cria, altera, aumenta, extingue número de cargos, extingue cargos e reenquadra cargos do provimento efetivo pertencentes ao quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal.
Emenda substitutiva 002 ao projeto de lei complementar 0013 de 2023 do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira e vereador Cléo Severo Trindade. Substitui a redação do artigo 4º do projeto de lei complementar 0013 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que cria, altera, aumenta, extingue o número de cargos, extingue cargos e reenquadra cargos de provimento efetivo pertencentes ao quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária 129 de 2023, com tramitação de urgência, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações e aporte de contrapartida municipal para implementar o programa Minha Casa Minha Vida para municípios com até 80 mil habitantes, conforme disposto na Lei 14.620, de 13 de julho de 2023, e Lei 11.917, de 07 de julho de 7 de julho de 2009, e portaria MCID 725, de 15 de julho de 2023, e ainda nas disposições das instruções normativas do Ministério das Cidades e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 130 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a realizar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 627.578,36. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Projeto de Lei Complementar 003 de 2023, de autoria do vereador Itamar Rodrigues, cria o Código 130A na Lei 2.711 de agosto de 1996, que institui o Código Administrativo de Alegrete, altera o Código de Posturas e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 54 de 2023, de autoria do vereador Itamar Rodrigues, dispõe sobre a regulamentação da prestação de assistência espiritual e religiosa aos pacientes internados em estabelecimento de saúde pública e privada, no âmbito do município de Alegrete e da outras providências. Peço que a senhora faça a leitura dos pedidos de providências. Pedido de providência 767 de 2023, de autoria do vereador Éder Fioravante, que seja colocado um quebra-molas na rua Joaquim Aurélio Pedroso, no bairro São Pastus. Pedido de providência 768 de 2023, do vereador Éder Fioravante, que seja feita a manutenção na iluminação de 3 postes de luz, na rua Márcio Giovanni Prates, no bairro José de Abreu. Pedido de providência 769 de 2023, de autoria do vereador Wagner Fã, pedido de providência para que seja realizada a substituição ao reparo da lixeira, pois esta está danificada na rua Neuci Fontoura Pedroso, 2505, no bairro Macedo. Pedido de providência 770 de 2023, autoria do vereador Éder Fioravante, que seja feito em caráter de urgência o patrulhamento e a colocação de fresa asfáltica na rua Honório Jaques, no bairro Promorar. Pedido de providência 771 de 2023, do vereador João Batista Leivas Neto, requer que a mesa diretora envie correspondência ao senhor prefeito municipal para notificar as empresas responsáveis por cabos soltos nos postes da cidade. Pedido de providência 772 de 2023, de autoria do vereador Wagner Fã, solicita ao Poder Executivo que realize a colocação de iluminação pública na ciclofaixa na Avenida Caverá. Pedido de providência 773 de 2023, da vereadora Firmina Soares. Solicita que se oficie o senhor prefeito, com cópia ao senhor Mário Rivelino, secretário de Infraestrutura do município, solicitando o patrulhamento e encascalhamento no corredor do Paço do Osório. Peço subscrição, senhor presidente. Obrigado, vereador Gileuza. Peço que a senhora faça a leitura da indicação. Indicação 134, 2023, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã. Pedido de indicação ao Poder Executivo através do órgão competente para que seja realizada uma vistoria e análise no sentido de proceder melhorias no ponto de táxi da Praça Nova, observando a real necessidade dos motoristas de táxi, reparos ou troca da cobertura no telhado, instalação de um poste com luz LED para melhor visibilidade e segurança para taxistas e clientes, que a iluminação está precária, recomposição do passeio danificado em torno da casinha, evitando possíveis acidentes, pintura interna e externa do prédio público e construção de um sanitário anexo ao ponto de táxi, devido ao banheiro público da praça ser fechado após o horário administrativo. Peço que a senhora faça a leitura do pedido de informação parlamentar.
Pedido de informação parlamentar 127/2023, de autoria do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira. Requer a mesa diretora que remeta expediente ao senhor prefeito municipal para que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informe a este parlamento a situação cadastral do município de Alegrete na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, cujo prazo encerra em 11 de dezembro. Pedido de informação parlamentar 128/2023, também do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira. Requer a mesa diretora que remeta expediente ao senhor prefeito municipal para que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilize a este parlamento relatório com a escala dos motoristas e auxiliares lotados na referida secretaria, assim como os veículos utilizados em viagens durante os anos de 2022 e 2023. Obrigado, vereadora Gileuza Alves. Nesse momento, dando prosseguimento à sessão, passamos ao período de licença de sessão. Eu peço que a senhora secretária faça a leitura para que possamos fazer a votação de forma individualizada. Licença de sessão 055/2023, de autoria da vereadora Fátima Marquesan. Solicitação de dispensa de sessão em virtude de estar cumprindo agenda em Porto Alegre, dia 4 de dezembro. Coloco em votação a licença de sessão 055/2023, autoria da vereadora Fátima Marquesan. Sou favorável, presidente. Voto favorável, vereador João Leivas. Favorável, vereador Itamar Rodrigues. Com a conclusão da votação, a licença de sessão 055/2023 foi aprovada com 9 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Peço que a senhora faça a leitura da outra licença de sessão. Licença de sessão 56/2023, de Questão de autoria ordem, do senhor vereador. presidente. Questão de ordem, vereador Wagner. Tendo em vista algumas questões particulares, eu tive que não comparecer nessa agenda, mas bem representada pelos vereadores que estarão lá. Aí eu peço a retirada dessa licença de sessão. Com pedido de retirada, então, por parte do autor, não é necessário fazer a leitura nem deliberação do plenário. Próxima licença de sessão. Licença de sessão 57/2023, de autoria do vereador Moisés Pereira Fontoura. O vereador signatário solicita dispensa da presente sessão, 4 de dezembro de 2023, por estar participando na cidade de Porto Alegre, de agenda com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemes, para tratar assuntos relativos à 4ª Delegacia Regional de Polícia do Interior, TRPI, e Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha. Coloco em votação a licença de sessão 057/2023, de autoria do vereador Moisés Fontoura. Favorável, presidente. Voto favorável, vereador João Leivas. Vereador Cléo. Favorável, presidente. Voto favorável, vereador Itamar Rodrigues. Favorável, senhor presidente. Voto favorável, vereador Éder Feravante. Com a conclusão da votação, a licença de sessão 057/2023 foi aprovada com 9 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Peço que a senhora faça a leitura da outra licença de sessão. Licença de sessão 58/2023, de autoria da vereadora Firmina Soares. Requer a dispensa da sessão do dia 4 de dezembro, devido estar participando da agenda na cidade de Porto Alegre. Coloco em votação a licença de sessão 058/2023, de autoria da vereadora Firmina Soares. Com a conclusão da votação, a licença de sessão 058/2023 foi aprovada com 9 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Próxima licença de sessão.
Licença de sessão 59 de 2023, de autoria do vereador Enio Bastos. Dispensa de sessão no dia 4 de dezembro de 2023. Coloco em votação licença de sessão 059 de 2023 do vereador Bispo Enio Bastos por estar cumprindo a agenda na capital do estado neste dia. Sou favorável, senhor presidente. Voto favorável a vereadora Gileuza Alves. Vereador Éder. Favorável, senhor presidente. Voto favorável, vereador Éder, por avante. Favorável, presidente. Voto favorável, vereador João Leivas. Favorável, presidente. Voto favorável, Itamar Rodrigues. Com a conclusão da votação, a licença de sessão 058/2023 foi aprovada com 9 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Retificando, a licença de sessão 059/2023 do vereador Bispo Enio Bastos foi aprovada com 9 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Ainda para a licença de sessão, Queria requerer a licença da sessão do vereador Glênio Bolson, presidente, desta sessão do dia 4 e da sessão da próxima quinta-feira, registrando para a assessoria que é assuntos de interesse particular, para que fique claro que é sem remuneração, com os devidos reflexos. obrigado, vereador João Monteiro. Então, com o pedido da licença de sessão de hoje e da próxima quinta-feira, eu coloco os favoráveis se permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a licença de sessão do vereador Glênio Bolson na sessão ordinária de hoje, segunda-feira, e da próxima quinta-feira. Questão de ordem, presidente. Então, de ordem, vereador Itamar Rodrigues. Devido a uma agenda que a gente tem agora às 19 horas na Associação dos Arrozeiros, momento da apresentação do projeto Agro Verde Oliva, eu solicito dispensa da sessão de hoje para representar a casa e também a bancada, a frente parlamentar do agro nessa reunião. Com pedido, então, de licença de sessão do vereador Itamar Rodrigues, eu coloco para apreciação do plenário os favoráveis se permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada, então, a licença de sessão do vereador Itamar Rodrigues para que possa representar esta casa, bem como a frente do agronegócio desta casa parlamentar. Passamos, então, agora, nesse momento, ao período de votos de pesar. Peço que a secretária faça a leitura dos dois que tem no sistema. Votos de pesar 032 de 2023, de autoria da vereadora Firmina Soares. A vereadora signatária requer à mesa diretora o envio de votos de pesar às familiares da senhora Noeli Mota Antunes da Silva, falecida no dia 29 de novembro de 2023. Subscrevo, senhor presidente. Subscrição da vereadora Gileuza Alves. Subscrição da bancada progressista, presidente. Subscrição da bancada do Progressistas, bancada do MDB. Peço que faça a leitura do voto de pesar. Votos de pesar 33 de 2023, de autoria da vereadora Firmina Soares. A vereadora signatária requer da mesa diretora o envio de votos de pesar aos familiares da senhora Maria Eni Pires Durgante, falecida dia 29 de novembro de 2023. Peço subscrição. Subscrição da vereadora Gileuza Alves. Subscrição da bancada progressista. Subscrição da bancada Progressistas. Em ambos os votos de pesar, subscrição do Partido dos PT. Trabalhadores também subscreve. Bancada do MDB também subscreve. E bancada do Republicanos também subscreve. Pergunto se há votos de pesar, de forma verbal, inscrito o vereador Wagner Fã. Também me inscrevo, senhor presidente. Após o vereador Jaime Duarte. Gostaria de dedicar votos de pesar aos familiares de Aurido Santos Lopes, esposa aí do presidente esposo da presidente do bairro Renascer, falecido ontem. Obrigado, vereador Wagner Fã. Subscrevo, senhor presidente. Com subscrição da bancada do Republicanos, bancada dos Trabalhadores, bancada do MDB, também bancada do Progressista. Para votos de pesar, vereador Jaime Duarte. Senhor presidente, os votos de pesar hoje vai para os familiares do seu Clóvis Ferreira, que faleceu no dia de hoje.
seu Clóvis, acredito eu que todos conheciam ele foi um ex-combatente, estava sempre aí tirando as suas fotos, conhecido como andar sempre com a sua máquina fotográfica na mão, em todos os eventos aonde andavam por aí, membro da nossa igreja da Graça de Deus, né? Igreja Internacional da Graça de Deus, faleceu no dia de hoje. Então, peço que encaminhe os votos de pesar aos seus familiares. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Duarte. Subscrição da bancada para os trabalhadores. Subscrição da Bancada do MDB, bancada de progressistas. Ainda para votos de pesar, não há nenhuma inscrição para ser uma dedicação de sessão. Não há nenhuma por escrita, de forma verbal, vereador João Leivas e após vereador Anilton. Gostaria de solicitar a dedicação da sessão ao Dia do Samba, que foi celebrado no final de semana, agora no sábado. Obrigado, vereador João Leivas. Ainda para a dedicação de sessão, inscrito o vereador Anilton Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de dedicar a sessão à nova patronagem do CTG Aconchego dos Caranços, que assumiu para um novo mandato de 2 anos na sexta-feira passada. Mais uma vez encabeçada pelo senhor Neuri Tito Quirino, esposa e demais membros. Obrigado, vereador Anilton. Subscrição da bancada do MDB, bancada do Republicanos, bancada do Progressistas. Ainda para dedicação de sessão, não há mais nenhuma dedicação de sessão, passamos ao período da leitura dos pareceres. E a única comissão inscrita é a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, vereador Jaime Duarte, para a leitura dos pareceres. O vereador Anilton Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, este parecer de número 165/2023, a emenda aditiva número 004/2023, emenda esta ao projeto de lei ordinária 095/2023, que adiciona parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 095/2023, de autoria do Poder Executivo, que reorganiza, altera e acrescenta funções à Guarda Municipal de Alegrete e à Divisão do Controle Municipal de Trânsito e da outras providências. O parecer é favorável. Depois, o parecer 172/2023, ao projeto de lei ordinária número 0049/2023, que altera a emenda e o artigo 1º da Lei 5.870, de 23 de novembro de 2017, que inclui no calendário oficial de eventos de Alegrete a Semana Municipal do Empreendedorismo, que ficará instituída de 19 a 24 de novembro de cada ano. Esse parecer também é favorável de forma unânime pelos componentes da CIDBES. Obrigado, vereador Anilton. Os demais pareceres, o vereador Jaime Duarte fará a leitura. Obrigado, senhor presidente. Foi para fazer a leitura de 9 pareceres, então, da Comissão da Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. O primeiro deles é o parecer 166/2023, a emenda substitutiva número 03/2023, ao projeto de lei ordinário 095, que substitui o artigo 1º do projeto de lei 0095/2023, de autoria do Poder Executivo, que reorganiza, altera e acrescenta funções à Guarda Municipal de Alegrete e à Divisão do Controle Municipal de Trânsito e da outras providências. Parecer 167/2023, ao projeto de lei ordinário 122, que autoriza o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, servidores, efetivos e comissionados a dirigirem veículos oficiais da administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional,
e da outras providências. O parecer desta comissão é de voto favorável à tramitação do projeto, com o parecer contrário do vereador Anilton Oliveira. Parecer 168/2023 ao projeto, com o voto contrário, perdão, não o parecer, o voto contrário do vereador Nilton. Parecer 168/2023 ao projeto de lei ordinário 124, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicional especial no valor de R$ 332.091,47 à Secretaria da Infraestrutura. Este parecer é de voto favorável à tramitação do projeto. Parecer 169/2023, a emenda aditiva número 02, ao projeto de lei ordinário 025/2023. Apresenta a emenda aditiva ao projeto de lei 025/2023, que institui o marco regulatório dos animais domésticos como política pública municipal e da outras providências. Este parecer é de voto favorável à tramitação do projeto. Parecer 170/2023, a emenda substitutiva número 03, ao projeto de lei ordinário 025/2023, que substitui os artigos 3º, 4º e 5º do projeto de lei 025/2023, de autoria da vereadora Dileuza Alves, que institui o marco regulatório dos animais domésticos como política pública municipal e da outra providência. Este parecer é de voto favorável à tramitação do projeto. Parecer 171/2023 ao projeto de lei ordinário 045, que altera o artigo 2º e acrescenta o parágrafo 4º do artigo 2º da lei número 4.872/2011, que institui o sistema de estacionamento rotativo pago no município de Alegrete e da outras providências. Este parecer é de voto favorável à tramitação do projeto. Parecer 172... não, esse já foi lido. Parecer 173/2023 ao projeto de decreto legislativo 034/2023, que concede título de cidadão alegretense à senhora Vera de Lima da Costa, por sua dedicação e relevantes serviços prestados à sociedade alegretense. Este parecer é de voto favorável à tramitação do projeto. Parecer 174/2023 ao projeto de decreto legislativo 035, que concede mérito legislativo aos integrantes da banda de música do 10º Batalhão Logístico, pelos relevantes serviços prestados à cultura e à comunidade alegrete. O parecer é de voto favorável à tramitação do projeto. E, por último, o parecer 175/2023, que é o projeto de lei ordinário 0125, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 18.000 à Secretaria da Administração. O parecer é de voto favorável à tramitação do projeto. Todos esses pareceres da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Presidente, vereador Itamar Rodrigues. Vice-presidente, vereador Anilton Oliveira. Relator, vereador Jaime Duarte. Seria esse, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime Duarte, pela leitura dos pareceres em conjunto com o vereador Anilton Oliveira, da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Nesse momento, passamos ao comunicar liderança, onde cada líder tem até 5 minutos. Bancada do Progressista, pergunta se vai fazer uso. Declina, presidente. Bancada Progressistas declina. Bancada do MDB, para o comunicar liderança. Vereador Cléo Trindade, líder, terá até 5 minutos para o seu comunicado de liderança, em nome da bancada do MDB. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadora, servidores da casa, público que nos assiste pela TV Câmara, quem nos visita. Senhor presidente, como comunicado de liderança hoje, venho convidar também os colegas e a comunidade alegretense que amanhã, 10h30 da manhã, através da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do nosso município, estará sendo entregue em frente ao Palácio Rui Ramos, ali, as máquinas adquiridas com a venda daquelas máquinas que foi vendida no leilão. Então, foi comprada outras máquinas novas e estarão sendo entregue, então, amanhã,
às 10h30 da manhã, que é uma moto niveladora, 2 escavadeiras e 2 rolos compactador. Então, serão entregues amanhã para que as equipes já recebam essas máquinas e já sigam o trabalho nas estradas rurais. Então, a partir das 10h30 da manhã, através da Secretaria da Agricultura, está convidando aí os colegas vereadores e a comunidade para este ato. Seria isso, senhor presidente, comunicado da liderança. Obrigado, vereador Cléo Trindade, líder da bancada do MDB. Próxima bancada, bancada do Republicanos, para o comunicado da liderança. Obrigado, senhor presidente. Em nome da bancada do Republicanos, eu quero aqui cumprimentar o Rodrigo Rubim, que é o nosso presidente da Juventude Republicanos de Alegrete, Patrick Camargo, está se fazendo presente com nós aqui, e a Isa, esposa do Rodrigo, que estão sempre aí assistindo a essas sessões. Senhor presidente, o meu comunicado de liderança é apenas para fazer um convite. Neste sábado, dia 9 de dezembro agora, o Republicanos estará realizando um grande evento de confraternização de final de ano, lá no CTG Aconchego dos Caranchos, a partir das 19h30. E aqui, hoje, já estive pela manhã visitando todos os gabinetes dos colegas vereadores, deixando o convite. Conto com a presença dos senhores e das senhoras que possam estar com nós, abrilhantando essa festa, essa noite aí de confraternização. Agradecendo a Deus, né, presidente, por esse ano aí que Deus nos concedeu, nos deu grandes vitórias aí, muitas lutas, mas o importante é que nós estamos aqui, estamos caminhando a passos largos. E também deixamos o convite para toda a comunidade alegretense, para todos aqueles que quiserem se sentir, quiserem se fazer presente conosco lá, nessa grande festa do 10, né? No dia 9 de dezembro, estaremos ali realizando a festa do 10. Vamos atravessar meia-noite para que a gente possa gritar, Republicanos é 10. Então deixamos aí esse convite para toda a comunidade alegretense, aqueles simpatizantes, aqueles que quiserem estar conosco nesta noite de sábado. Eu acredito que vai ser uma noite que vai ficar marcado no nosso Alegrete aí, mostrando que o nosso partido está pronto para trabalhar cada dia mais em prol dos nossos alegretenses. Obrigado, senhor presidente. Seria esse comunicado da liderança. Obrigado, vereador Jaime Duarte, líder da bancada do Republicanos. Próxima bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui na plateia, quem nos acompanha pela TV Câmara, nós queremos usar esse espaço, senhor presidente, para renovar o convite do E13, 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 que vai acontecer depois, evidentemente, do dia 10, né? Dia 10 é preliminar. E o jogo valendo é o dia 13. Festa de encerramento das atividades do Partido dos Trabalhadores neste ano, na sexta-feira, dia 15 de dezembro, onde assumirão os novos membros da nova executiva municipal e do novo diretório municipal. Os convites já estão à venda, haverá uma rodada de filiações e nós, como vamos comparecer na jornada realizada pelos camaradas dos Republicanos, que são companheiros de governo federal, nós esperamos que eles compareçam lá no dia 15, na nossa festa também de encerramento. Será dia 15 de dezembro, às 20 horas, aqui no Salão Quintana, na Rua Doutor Quintana. Bastante alegria, bastante festa e luta pelo Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Anilton. Próxima bancada, a bancada do PDT. Perguntas para fazer uso do comunicado de liderança, vereador Éder Fioravante. Senhor presidente, demais vereadores, plateia que nos ouve, estou usando então esse espaço de comunicação de líder do nosso PDT em Alegrete para fazer aqui um anúncio que é o anúncio de falecimento de um grande ícone do PDT do nosso Rio Grande do Sul,
Então, vou decorrer aqui o que está escrito pelo nosso diretório estadual. É com profundo pesar que o Diretório Estadual do PDT do Rio Grande do Sul comunica o falecimento do ex-deputado Aldo Pinto da Silva, ocorrido hoje em Porto Alegre, aos 84 anos de idade. Nascido em Palmeiras das Missões, no dia 3 de fevereiro de 1939. Aldo foi uma figura notável no cenário político e agropecuarista no Brasil. Aldo Pinto dedicou sua vida ao campo e à política, deixando um legado marcado em ambas as áreas. Foi eleito deputado estadual em 1974, exercendo seu papel com excelência e sendo reconhecido por seu comprometimento e liderança. Sua trajetória política inclinou-se à presidência da Assembleia Legislativa, posição no qual serviu de 11 de março de 1971 a 1º de março de 1982. Demonstrando sua habilidade na condução dos assuntos legislativos e sua dedicação ao serviço público. Aldo foi um dos fundadores do PDT e, ligado ao setor rural, desempenhou 2 mandatos como deputado federal. Sua busca incansável pelo desenvolvimento da agrocultura familiar, pelo fortalecimento do ruralismo, foi um marco em sua carreira política. Em 1986, dedicou ao governo pelo PDT. E mais tarde, ao governo de Alceu Colares, exerceu o papel de secretário da Agricultura, deixando sua marca no apoio e a promoção do setor agrícola. Nas eleições de 1994, Aldo concorreu ao Senado, levando consigo a bandeira do ruralismo e da agricultura familiar, mostrando seu comprometimento contínuo com as questões fundamentadas para o desenvolvimento do nosso país. Aldo Pinto será lembrado não apenas por suas contribuições políticas, mas também por sua dedicação incansável ao prol do desenvolvimento agrícola e social, deixando um legado de comprometimento e de liderança. Lamentamos profundamente a sua perda e prestamos nossas homenagens a esse grande homem que deixou uma marca indelével com nossas vidas e na história política brasileira. O velório ocorrerá no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, às 13 horas, às 18 horas. Executiva Estadual do PDT, Rio Grande do Sul. Então, estamos aqui anunciando e nos somando, então, ao nosso diretório por essa perda inestimável que foi nosso companheiro, que além de deputado estadual, federal, contribuiu como secretário do nosso estado. E aqui nós deixamos, então, os sentimentos à família, e a família também pedetista do nosso Rio Grande do Sul e do nosso Alegrete. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Éder Fioravante. Comunicado, líder do governo, pergunta se tem algum comunicado. Declina. Nesse momento eu convido todos os colegas vereadores para os seus lugares para darmos início à ordem do dia. Suspendo por 1 minuto. Dando início, então, à ordem do dia. Primeira matéria, o projeto de lei ordinária 116/2023 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$1 milhão, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Coloco em discussão.
Questão de ordem, vereador Jaime Duarte. Senhor presidente, eu peço adiamento por uma sessão desse projeto, devido à complexidade dele, para que todos os colegas que estão viajando possam estar juntos, para que a gente aprecie. Com pedido, então, de adiamento da votação pelo líder da bancada dos republicanos por uma sessão, eu coloco para o plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, o adiamento de votação por uma sessão do referido projeto. Próxima matéria, o voto de louvor congratulatório 026-2023, do vereador João Leivas. Requer envio de votos congratulatórios à coordenadora do projeto Jardim dos Tributos, Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte, aos professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Alci Vargas Cheuiche e demais colaboradores do projeto, que conquistou o 3º lugar no Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2023, ocorrido na cidade de Brasília. Coloco em discussão o voto de louvor congratulatório 026-2023. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Com a conclusão da votação, voto de louvor congratulatório 026-2023, autoria do vereador João Leivas, foi aprovado com 8 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção. Nesse momento, então, passamos ao pequeno expediente. Pergunto se a Rádio Tia Alegrete. Eu suspendo por 1 minuto para que possa fazer a transmissão do pequeno expediente. E já nesse momento eu comunico ao plenário que irei me afastar da sessão e passarei a condução dos trabalhos do vereador Gileuza Alves, pois eu também participarei lá da agenda na Associação dos Arrozeiros. Assumindo a condução dos trabalhos, aguardamos então a Rádio Tia Alegrete. Boa noite, senhoras e senhores, ouvintes, que nos acompanham na Rádio Tia Alegrete e através da TV Câmara, senhores vereadores, quem nos assiste, quem nos acompanha. Passamos agora ao pequeno expediente, onde cada vereador passa a ter 7 minutos para sua manifestação. Eu chamo o vereador Cléo Trindade, do MDB, para sua manifestação. Novamente, dou o meu cordial boa noite, vereadora Gileuza Alves, que assume a condição de presidente desta casa, em virtude do presidente ter que se afastar para uma agenda. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora, servidores, assessores, também quem nos ouve pela Rádio Alegrete, quem nos assiste aí pela TV Câmara. Cumprimentar aqui o doutor Alexandre Machado e toda a equipe que se faz presente nesta sessão ordinária. Também aos assessores. Mas, senhora presidente, hoje a gente vem mais convidar novamente os alegretenses, as equipes, aquelas que começam já o trabalho final aí da nossa gincana e cavalgada do bem. Então, nós estamos aí na reta final já da arrecadação. São 16 equipes participando deste ano da gincana e cavalgada do bem. Então, o pessoal está aí, os CTGs, aos piquetes, as invernadas que estão participando, estão aí nos supermercados, nos mercadinhos, nos armazéns, juntando, arrecadando, para que
este ano seja novamente um recorde de arrecadação de alimentos para que a gente possa aí, no final, chegar às famílias que mais necessitam. E lembrando que esta ação começou há 6 anos atrás, onde este vereador começou um trabalho junto aos CTGs e aos piquetes de arrecadação. Depois veio aí, através do repórter Farroupilha, o lançamento do Natal do Bem, incluindo aí a Cavalgada do Bem. Então, nós criamos a Gincana do Bem. Então, que é para que a gente possa aí contemplar as famílias e também aos CTGs e às entidades tradicionalistas, se criou a Gincana para que pudesse premiá-las, a que mais arrecadar. Então, na categoria CTG, na categoria piquete, na categoria invernada de dança. E, dito isso, senhora presidente, mais entidades se juntaram a gente, se juntaram para esta arrecadação. Então, nós já temos a parceria da Tia Alegrete, do Alegrete Tudo, da Rádio Minuano, da Rádio Nativa, enfim, todos os meios de comunicação estão nos ajudando na divulgação. Então, já fizemos o lançamento do tema deste ano, já fizemos aí o lançamento da cavalgada, e neste final de semana será o palco de tudo isso, o Porto dos Aguateiros, onde as equipes sairão pela manhã, às 8 da manhã, em cavalgada para arrecadação. Então, amanhã nós estaremos já cadastrando o evento na Inspetoria Veterinária. Também já comunicamos a Prefeitura, já comunicamos a Brigada Militar, já temos a disponibilidade dos recursos que nós precisamos, e nós fomos buscar patrocínio, vereadora Adileuza, pedindo aos amigos que nos ajudem para pagar a premiação, para pagar a sonorização. Tem a parceria da Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social. Então, é mais uma vez um trabalho de equipe. E frisando aquelas pessoas que, às vezes, tomam como, vereadora Adileuza, a gente como se fosse um palanque político isso. E, na verdade, não. A gente faz, não é o vereador Cléo que vai entregar, são as próprias equipes que escolhem as famílias através juntamente com a assistência social. Eu jamais fui lá entregar uma cesta de alimentos com um celular ou uma máquina fotográfica para fotografar. Então, eu acho desumano isso nesse sentido. Então, são as equipes, Epaminondas, que tu bem sabes, que vão lá entregar para aquelas famílias. Então, é muito interessante isso. E, vereadora, presidente, nesses 5 anos, foram praticamente mais de 50 mil quilos de alimentos já arrecadados. Então, a gente vem fazendo esse trabalho voluntário junto com as equipes. Então, eu quero agradecer as 16 equipes inscritas, as parcerias das lojas de nosso município, as lojas Delta Sul, que sempre é nossa parceira, o comércio, que está sendo parceiro na recepção aí das equipes nas suas portas dos supermercados e armazéns e mini-mercados, deixando com que o pessoal fique lá. Agradecer aos meios de comunicação que têm feito a divulgação e agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de fazer esse trabalho aí para ajudar o nosso semelhante. Então, é muito importante. Então, eu costumo dizer sempre, nesses minutos que me restam aí, que a emoção da gente buscar esses alimentos, e o que mais ajuda são as famílias carentes mesmo que ajudam. Então, eu conto uma história, colega vereadora Nilton, que nós estávamos numa arrecadação a cavalo e chegamos numa casa humilde de madeira e tinha um senhor sentado, um senhor já de uma idade avançada, e ele, quando nos enxergou, ele levantou e nos chamou. Ele só tinha uma caixa de leite na sua geladeira. E ele nos doou a caixa de alimento, dizendo que queria ajudar o próximo. Então, isso é esse tipo de emoção, né, que nos move. Que as pessoas humildes, às vezes, querem ajudar o outro. E aí a equipe, depois que arrecadou esse leite, né, porque já era gelado, mas mesmo assim pegou, foi lá e entregou 2 cestas básicas para esse senhor que
precisava muito de ajuda também. Então é isso que a gente relata, e tem outros relatos, vários relatos, durante esses 5 anos aí que a gente realiza a nossa gincana e cavalgada do bem. Gincana e cavalgada solidária, porque é ser solista com o próximo, ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. E fazer o bem sem olhar a quem, isso é que é o mais importante. Então, se cada um fizer a sua parte, não ficar olhando, o fulano faz mais ou faz menos, não. Se todo mundo fizer um pouquinho, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. Então, se Deus quiser, final de semana, 9 e 10, com várias atrações ali no Porto dos Aguateiros, a nossa 5ª Gincana e Cavalgada do Bem. Obrigado, senhora presidente. Tenham todos uma ótima semana. Com a conclusão da fala do vereador Cléo Trindade, solicitamos que o vereador Anilton Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, faça a sua fala até 7 minutos. Senhora vereadora Adileuza Alves, que ora está na direção dos trabalhos desta sessão de segunda-feira, colegas vereadores que ainda permanecem no plenário para fazerem suas intervenções dessa tribuna, serventuários da casa, a plateia que nos acompanha, quem nos acompanha pela TV Câmara, quem acompanha as nossas trabalhadoras intérpretes de Libras e quem nos ouve pela Rádio Tchê Alegrete. Vereadora Adileuza, nós queremos inicialmente aqui convidarmos todos aqueles e aquelas que neste momento nos escutam para a audiência pública de amanhã, que foi um requerimento formulado pela colega vereadora Fátima Marquesan, junto à CIDBES, a Comissão de Desenvolvimento, Infraestrutura e Bem-Estar Social desta casa, para tratarmos de gargalos existentes no transporte público municipal. Esta audiência pública, vejam bem os senhores e as senhoras, é amanhã, dia 5 de dezembro, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara. E eu quero convocar todas e todos, exatamente porque todos os gabinetes, todos os programas de rádio que a gente ouve, desde o programa da UABA, outros programas existentes nas rádios da cidade, em todos eles, a queixa é uma só com relação ao transporte coletivo. Então, aquelas pessoas lá do fundo da Ulisses Guimarães, lá do fundo da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá do fundo da São Pastus, que tem reclamado e muito, e com razão, de que o ônibus não vai até as paradas do final de cada um desses bairros. Não sabemos por quê, porque o itinerário que está na linha de ônibus contratada deve ser aquele onde tem as paradas de ônibus, fazendo com que as pessoas tenham que sair em dias de chuva, dias de forte calor, até a avenida principal para tomarem o transporte coletivo, pagando o mesmo valor da passagem se o ônibus passasse lá no fim do bairro. Isso é uma discriminação que não pode acontecer. Não é possível que a administração municipal consiga manter uma empresa concessionária trabalhando desta forma. Nós já combatemos em outros tempos essa prática, que é uma prática que a gente vê que é para economizar pneu, combustível e algo mais, né? Que não pode, porque já está fixado o valor da tarifa com o levantamento de todos os preços. Então é preciso que a comunidade venha aqui para a Câmara fazer as reivindicações. Pessoal lá da José de Abreu, o último bairro lá na zona sul da cidade. A José de Abreu tem um problema que aos finais de semana não tem ônibus.
se não me falha a memória, um horário apenas no domingo. E lá tem pessoas que trabalham, como em outros bairros, trabalham no hospital da Irmandade da Santa Casa de Caridade. Não tem como vir no horário certo e nem tem como ir para casa depois que deixam o seu trabalho. Lá no bairro Medianeira, se está me ouvindo, o presidente Klebs, da Associação dos Moradores do bairro Medianeira. O bairro Medianeira passou todo este ano, a maioria dos colegas nesta casa, junto com este vereador, fazendo requerimentos para que simplesmente o ônibus da linha João 23 desça em 2 horários e faça a volta num pequeno bairro Medianeira. E não há como a empresa fazer isso, alegando que a demanda é muito pequena no bairro. Mas pensamos que, se houver o cumprimento de horário, se este horário for combinado com o mesmo horário das obrigações que as pessoas têm, e no mesmo horário para as pessoas voltarem para casa, a demanda aparece. O grande problema do transporte coletivo em Alegrete não é só o grande número de aposentados que nós temos na cidade. São em torno de 22 mil pessoas, idosos e aposentados, que seriam isentos de pagamento de passagem. Isto onera, de fato, a empresa. Mas, para isto, deverá surgir do governo federal um programa de incentivo para que as empresas consigam obter recursos dessas isenções que são pertinentes, mas que acho que temos que começar a revisar. Tem pessoas que atingem os 65 anos, que atingem a idade de idoso, 60 anos, mas que, na verdade, têm condições financeiras, às vezes, de custear a passagem. Tá? Então, tem coisas que nós temos que estudar. Agora, o que não pode é a empresa deixar de carregar outras pessoas com a desculpa que não tem subsídio para carregar os isentos, estudantes com meia passagem e assim por diante. Então, inclusive o vereador Éder me recorda aqui que aquele R$1 milhão que sobrou da época da pandemia, a casa aprovou, se não me falha a memória, em novembro do ano passado, o repasse de R$1 milhão como subsídio para os idosos. Há poucos dias atrás, nós aprovamos aqui na casa um subsídio para a linha do Passo Novo. Então, é preciso que haja um controle da empresa. E, para haver esse controle, é a população usuária que tem que pressioná-la. Então, esperamos todos, eu repito, para concluir, senhora presidente, amanhã, às 19 horas, aqui neste plenário, para mais uma vez debatermos um dos problemas que nós temos em Alegrete, que é o transporte coletivo. Obrigado, senhora presidente. Com a conclusão da comunicação do vereador Anilton Oliveira, chamamos o vereador Éder Fioravante, do PDT, para sua manifestação por até 7 minutos. Vereadora Dileuza Alves, que agora assume a presidência dessa casa, para coordenar os trabalhos dessa sessão. Vereadores que ainda estão aqui no plenário, público, serventuários da casa e principalmente a nossa comunidade alegretense que nos ouve através da Rádio Alegrete. Eu vou seguir no tema do vereador Anilton, só para fazer uma explanação que eu penso que é de direito. O idoso, quando ele alcança a sua idade de 60 anos e é considerado idoso, ele adquire também alguns direitos. Direitos que estão na nossa Constituição e direitos que estão arraigados na moralidade da nossa conduta como cidadão. Não existe justificativa, e eu não entendo algumas coisas que estão acontecendo. Se foi repassado recurso de subsídio federal de mais de R$1 milhão, R$1 milhão para a empresa
poder realizar essa demanda, não tem nenhuma justificativa plausível que justifique a não ida do ônibus na bairro Medianeira. Pode ter um idoso, pode ter 2 idosos, ou pode ter nenhum idoso. Tem que passar e tem que ter essa demanda. Por quê? Porque foi adquirido através de recurso público. É muito importante que se façam presente, não somente os vereadores, mas a nossa comunidade alegretense, amanhã na audiência pública, porque sempre no nosso gabinete está chegando demandas referente ao transporte público. É hora de sentar, então, com a empresa, é hora de sentar com os vereadores, com o secretário de Segurança, Daniel, que é responsável por esta área, e principalmente com a nossa comunidade alegretense, para que a gente possa decidir nessa casa essas demandas necessárias. Tem algumas coisas que estão acontecendo no município que eu não estou entendendo, e eu estou me questionando. Isso porque, nesse final de semana, a gente esteve visitando alguns bairros, e eu não sei por que algumas ruas dos bairros recebem benefício e outras não. E eu trago um exemplo aqui da Nova Brasília, que eu tive hoje de manhã. As travessas da Nova Brasília, todas foram patroladas e colocadas no Fresa. Agora, a Leodoro Prates Garcia, que é uma rua que pega da Avenida Caverá e vai até a BR-390, não passou patrulhamento e nem Fresa. E o aciso terminou ali. Será que aqueles moradores da rua Leodoro Prates Garcia não são inferiores ou não têm os mesmos direitos das outras ruas? Ou por que a secretaria teve lá da infraestrutura e não terminou de fazer o serviço? Porque, para mim, não terminou de concluir, não concluiu o serviço. E se não concluiu o serviço, tem alguma coisa errada. No domingo, nós tivemos lá no bairro Capão do Angico e nós pedimos uma fresa para a Cédra Espinilho. E a Cédra Espinilho tem um recurso previsto na emenda do deputado Afonso Mota de R$1 milhão. Dezembro do ano passado, o deputado telefonou para mim, disse, antes do Natal, disse, Éder, estou destinando já o recurso de R$1 milhão para a emenda parlamentar da Cédra da Espinilho. Bom, o que aconteceu? Conseguimos, com muito esforço e com vários pedidos, uma fresa para a Avenida Cédra Espinilho, que vai de frente do Chapéu Preto até a última quadra. Só que a prefeitura esteve lá sexta-feira e tirou a fresa. E lavrou a rua. Aí tirou a fresa, lavrou a rua, ainda quebrou alguns bueiros. E está um barral. E aí, segundo os moradores de lá, que eu tenho que dizer o nome, que é o seu Luiz, e alguns outros disseram que a prefeitura não vai voltar mais lá. Então, tem algumas coisas que estão acontecendo que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem que fiscalizar, mas a gente tem que ver de que maneira está sendo realizado o serviço pelo Executivo. E não é um favor que as pessoas estão pedindo. O bairro Capão do Angico é um dos bairros mais antigos da nossa cidade e que o Capão do Angico tem várias ruas ainda de terra. E o pessoal, todos pagam os seus impostos, não teve nenhuma invasão ali, não teve nenhum assentamento, tudo foi gente que comprou, que adquiriu aqueles terrenos ali e construiu as suas casas. E por que está acontecendo isso lá no bairro Capão do Angico? Falei com o secretário Mário hoje de manhã, cobrei dele, mandei mensagem para o prefeito, mandei mensagem para o vice-prefeito para que a gente possa resolver isso aí. Não tenho por que não cobrar. A gente tem que fazer aqui uma crítica, vereadora Adileuza, construtiva, sem faltar com respeito, mas tem algumas coisas erradas assim que a gente tem que resolver. E a gente tem que resolver da melhor forma, com um diálogo, mas também mostrando a necessidade que tem da nossa comunidade alegretense. Existem problemas em vários bairros da nossa cidade, está chegando o final do ano, as pessoas querem passar um final de ano com autoestima elevada dentro do seu bairro, dentro ali da sua vila, e às vezes está com um matagal numa pracinha. E aí aquela pracinha tomada com mato. Eu já falei para o Mário, nós temos que ir lá resolver o problema da pracinha do Capão do Angico. E vários outros setores que, inclusive, a iluminação pública não está funcionando. Eu falei para o contribuinte, e já estou concluindo, vereador Adileuza, que no recibo da luz que vem, diz ali,
iluminação pública, e cobra. Se a tua rua está escura, tu tem que cobrar. Por quê? Porque a prefeitura está te cobrando, a RGE está te cobrando a iluminação pública. E se está cobrando, é um direito da pessoa ter uma dignidade de ter uma rua iluminada para quando vem seu filho da escola. Então, pela parte da noite. Então, são nossos pedidos, as nossas reivindicações. Nosso tempo está concluindo aqui, mas eu tenho certeza que nós, levando essas demandas para o Executivo, eles vão resolver e vão poder trazer uma qualidade de vida melhor para os munícipes da nossa cidade. Quarta-feira, estamos viajando, uma missão juntamente com a OAB, né, juntamente com o Judiciário da nossa cidade e com vários setores também aí, liderança da nossa cidade, com o nosso pedido de moção de apoio aqui, que foi aprovada nessa casa, para elevar a instância da Alegrete para a instância final, e eu tenho certeza que nós vamos ter êxito juntamente com o nosso vice-presidente da OAB, Dr. Sivens, e demais advogados da nossa cidade. Deus abençoe, um bom início de semana a todos. Agradecemos as palavras do vereador Éder Fioravante. Com a palavra, o vereador João Leivas, do MDB, por até 7 minutos. Obrigado, vereador Gileuza, que neste ato está presidindo nossa sessão. Nossa saudação a Vossa Excelência. Nossa saudação aos demais colegas vereadores aqui presentes. Nossa saudação a quem nos acompanha presencialmente aqui no plenário. A nossa saudação aqui também a quem nos acompanha pela Rádio Alegrete, bem como pela TV Câmara através do Facebook. É realmente muito pertinente algumas colocações dos colegas, mas antes de entrar nesta seara, é importante convidar a comunidade alegretense para amanhã estarmos às 11 horas na Praça Getúlio Vargas para recebimento de equipamentos para a Secretaria de Agricultura. Serão 4 milhões de recursos próprios em máquinas para facilitar e melhorar o trabalho, vereador Jaime, da Secretaria, que tem trabalhado diuturnamente aí para a melhoria das nossas estradas municipais. Então, e aqui vai o nosso abraço, secretário Daniel, pelo desempenho em frente àquela pasta, e também pelo atendimento de algumas demandas, em especial a da estrada lá do Caibaté, que ele já está no cronograma, eles estão tratando já de levar melhorias para aquela localidade, uma demanda já que estava pendente, eles já estão dando conta da solução. E assim como demais outras que, porventura, estejam no cronograma de atividades da Secretaria. Então, importante o trabalho deles e também cada vez mais aparelhar para que deem as condições para os nossos servidores municipais trabalharem e melhorarem as nossas estradas. Muito pertinente o tema trazido acerca da audiência pública, principalmente lembrando que a empresa agora de ônibus ela foi beneficiada, digamos assim, com um subsídio da União, subsídio da União na monta de R$1 milhão para as passagens em razão dos déficits, das perdas em razão da pandemia, e também agora há pouco, por recursos próprios da Secretaria de Segurança, mais R$45 mil para que servisse de subsídio às passagens lá da população do Passo Novo. E então é importante trazer para a Câmara esse tema, nós que temos aqui realmente algumas situações em que o ônibus também não está passando devido à necessidade de melhorias em algumas vias públicas, e foi citado algumas localidades, citamos ali também a localidade ali do bairro Rui Ramos, no qual na rua Pascoal Mitigeri e na Ernesto Refati, o ônibus não está passando devido às condições de trafegabilidade da via. A gente acredita que a Secretaria vai trazer a melhora nesse sentido, fazer o conserto daquelas vias públicas, vias que são pavimentadas com paralelepípedos, mas também fica o nosso trabalho, enquanto bancada do MDB, que temos procurado destinar recursos para a pavimentação das vias que estão hoje de chão batido, e bem como as vias públicas que estão com um paralelepípedo já desgastado. A gente tem procurado colocar nossas emendas parlamentares de bancada, principalmente, no asfaltamento dessas vias, visando justamente
melhorar a trafegabilidade, bem como a acessibilidade dos moradores, não só também para a linha de ônibus, mas também para os veículos particulares, veículos de aplicativo. A gente sabe que causa uma melhora significativa na vida das pessoas a pavimentação a contento. A gente que já destinou para a Rua Carlos Gomes, uma emenda de bancada, também agora esse ano lá para a Rua Brigadeiro Olivério e também para ali a rua, que me falha o nome agora da rua ali, vereador Wagner, depois o senhor pode complementar, que a nossa bancada vai destinar a nossa emenda para asfaltamento ali no bairro Vila Grande, visando justamente essa melhoria para a nossa população alegretense. Dionísio Vilarim, obrigado, vereador, me socorreu aqui o meu colega de bancada, Wagner Fã. Então a gente fica na expectativa, enquanto a gente não consegue alcançar todas as vias que necessitam, por nossas emendas, que as secretarias realizem os concertos, bem como que entrem em consenso com a linha de ônibus, porque realmente é dificultoso para a nossa população, tendo em vista alguns idosos que têm que caminhar, e agora nesses dias mais quentes fica muito, muito ruim, principalmente no bairro Rui Ramos, eles têm que se deslocarem do bairro Rui Ramos para Vila Nova, praticamente, para poder pegar uma linha de ônibus. Então, a gente já está em contato com o secretário Daniel Rosso, visando uma solução para esse problema. Recentemente eu vi uma reportagem aqui sobre o presídio municipal e fomos atrás de algumas informações complementares para saber a situação que está a obra e a licitação para aquela obra do presídio daqui de Alegrete. Ela se encontra pendente de aprovação, buscamos essa informação através do gabinete do deputado Biolk, da Cristiane Zinelli, que prontamente entrou em contato com o governo do estado e com o governo federal. Ela está pendente de aprovação lá na Secretaria Nacional de Políticas Penais, o projeto arquitetônico, bem como o orçamentário para a execução dessa obra, e tão logo tem a aprovação dessa Secretaria Nacional, visto que é um recurso federal que vai ser repassado de fundo a fundo, e depende dessa autorização da União. Assim que a Secretaria sinalizar positivamente para a planilha orçamentária, bem como para o projeto arquitetônico, que agora novamente teve que aportar lá nela, esse recurso vai ser transferido para o fundo do Estado e então ele vai ter autorização para realizar nova licitação para a realização dessa obra. É uma obra que prevê o investimento de 35 milhões de reais em uma área de intervenção de 6.900 metros quadrados, então, visando a geração de 286 vagas prisionais. É uma obra de grande monta aqui que, com certeza, além de garantir mais dignidade para a comunidade carcerária e também segurança para a população alegretense, com certeza vai movimentar em muito o mercado de trabalho aqui, tanto visto que é um valor de 35 milhões de reais que vai chegar e vai aportar aqui no município para que dê uma obra desse valor aqui no município para a sua realização. Então, a gente aguarda ansioso pela liberação dessa Secretaria Nacional de Políticas Penais, o gabinete também, o deputado Biol, que está empenhado em garantir que seja logo aprovado por aquela secretaria para que tenhamos o início nessa obra. A gente agradece a todos os colegas vereadores, era essa a nossa manifestação na noite de hoje. Desejamos a todos uma boa noite e uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Agradecemos, então, ao vereador João Leivas, do MDB. Com a palavra, o vereador Jaime Duarte, do Republicanos, por até 7 minutos. Obrigado, ora, nossa presidente, vereadora Adileuza Alves. Cumprimento aqui o colega vereador Wagner Fã, João Leivas, que ainda se faz presente. O nosso time hoje está um pouco desfalcado. Quero aqui fazer um cumprimento especial ao nosso presidente da Juventude, Rodrigo Rubim, mais uma vez, a Isa, sua esposa, e o Patrick Camargo, que está conosco aqui. Cumprimentar também os ouvintes da Rádio Tchê Alegrete, que sempre estão na escuta dessa programação aí, nos 4 cantos do nosso baitachão. Eu tenho certeza que lá no interiorzão do município tem gente nos assistindo neste momento.
Quero iniciar aqui com a fala do colega que insiste em falar sempre, o colega do Partido dos Trabalhadores, que o Republicanos faz parte do governo federal. Eu posso afirmar para os senhores e senhoras que isso é uma inverdade, é um fake news ao qual eles sempre estão acostumados a propagar, assim como fizeram do nosso senador Mourão agora há poucos dias, e continue fazendo isso. Mas eu digo para o povo alegretense, para aquele que nos assiste, vereador Wagner, através da Rádio Tchê Alegrete, que o Partido Republicanos do município, ele vai a muito além das lutas partidárias. O nosso projeto para a cidade é muito maior do que qualquer ideologia, porque nós acreditamos nas pessoas e acreditamos na verdade, princípios e valores que nós norteia todos os dias, levar à comunidade alegretense aquilo que elas precisam. Porque nós estamos, o município está avançando, mas eu tenho a certeza que aquilo que as pessoas necessitam do dia a dia, lá no fundo do bairro, lá na ponta, ainda tem deixado a desejar. Mas eu tenho certeza que nós estamos caminhando aí e nós vamos continuar lutando para que esse Alegrete seja um Alegrete de que pessoas, colega vereador João Leivas, possam ainda voltarem para sua terra natal, aqueles que sentem saudade do Baitachão, aqueles que estão tão distantes, que tiveram que sair algum dia por falta de oportunidade de trabalho. Eu acredito que um dia eles irão voltar para a cidade, onde terá muitas indústrias, onde terá muita geração de emprego, para que os nossos alegretenses não precisem sair mais. Mas principalmente capacitação, principalmente pessoas que digam que é possível vencer, basta acreditar, basta a pessoa ir atrás, correr atrás dos teus sonhos, porque todo mundo tem sonho, mas só de sonhos nós não conseguimos avançar. Nós precisamos colocar ação em cima disso. Ação sem reação não chega a lugar nenhum. Dito isso, quero fazer um pouquinho o convite aqui do nosso Partido Republicanos, Rodrigo, que neste final de semana, dia 9 agora, estaremos fazendo uma grande festa, uma grande confraternização lá no CTG Aconchego dos Caranchos, a partir das 19h30, para todos aqueles simpatizantes, aqueles amigos, aqueles que quiserem se fazer presente conosco, estarão todos convidados para que a gente possa abrilhantar esta festa. Também tivemos, agora, na última quinta-feira, uma ação grande, muito importante, do nosso gabinete, juntamente com o gabinete da Eliana Bayer, ali no Calçadão, onde tivemos todo dia, das 9h da manhã às 18h, ouvindo a comunidade, distribuindo o nosso material, distribuindo a nossa prestação de conta de um pouquinho daquilo que nós vemos fazendo para os nossos alegretenses, e foi muito bom. Pegamos demandas a nível de município, ao qual já estamos trabalhando, aquilo que era a nível de estado, encaminhamos para a deputada, para que ela possa tomar as providências cabíveis, e foi um dia muito produtivo. Nós estamos aí nessa ação, trabalhando firme, juntamente com o gabinete da rua, da deputada Eliana Bayer. Quero aqui também falar um pouquinho das nossas emendas impositivas, colega vereadora Adileuza. Estamos aí nos dias aí de trabalhos, hoje pela manhã estivemos trabalhando bastante, montando essas emendas impositivas, aonde iremos destinar para a saúde, iremos destinar para a infraestrutura. Queremos também dar uma atenção para os animais, ao qual a colega vereadora aí trabalha firme, mas eu também me elegi nessa bandeira, e este ano é o ano que nós vamos a fazer essas ações aí, destinar dinheiro para que possamos dar uma maior atenção para os nossos bichinhos de 4 patas, ao qual eu amo muito, que eu sempre digo, que os animais não falam, mas eles têm maior sentimento ainda do que os nossos, porque eles não importa o que nós estamos passando, não importa se nós temos dinheiro ou não temos, mas eles têm um amor incondicional, eles estão sempre junto com nós, independente do momento, aquele que nós podemos estar passando. Eu acho que seria isso, então eu quero agradecer a todos
que tenham uma excelente semana aí, e eu sei que nós, essa semana, uma semana de grandes trabalho também, vemos firme aí trabalhando, visitando os bairros da nossa cidade. Quero aqui fazer um agradecimento para concluir ao nosso secretário da Infraestrutura, Mário Rivelino, que atendeu uma nossa demanda, que nós estivemos aqui batendo nessa casa há mais de 2 anos para que fosse atendida. Mas o importante é que aquela comunidade está satisfeita com o que foi feito lá na rua Salatiel Antunes, do bairro Doutor Romário, que foi feito um patrulhamento e a colocação de uma fresa asfáltica. Sei que tem muitas coisas a fazer, mas eu sei que nós estamos aí no caminho certo e estamos no destino, aquele que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos e tenham uma excelente noite. Agradecemos as palavras do vereador Jaime Duarte e eu solicito ao vereador Wagner Fã que assuma a condução dos trabalhos na mesa, pois encontro-me inscrita. Assumo a presidência da Câmara e passo a palavra à vereadora Adileuza. Pois bem, senhor presidente Wagner Fã, hoje representando a mesa, né, ocuparei meus 7 minutos. Né. Uma boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Tchê Alegrete, a quem nos acompanha ainda aqui no plenário ou pela TV Câmara. Dizer para vocês que falei, né, no último dia, lá na quinta-feira, que eu ia voltar, então hoje estou aqui de novo, continuando, né, aquele assunto, e não posso deixar de falar, pois aqui, nesta tribuna hoje, né, vieram esses assuntos à tona, e eu, como boa observadora, eu só preciso dizer a vocês que eu só, né, ouvi atentamente pedidos, né, de pessoas que chegam até os vereadores pedindo manutenção de ruas, gritando por melhor transporte público, reclamando da drenagem da água das chuvas, não tem bueiro, as bocas de lobo com tampa quebrada ou nem tampa tem. A limpeza urbana nas praças, que eu já vinha falado, que os presidentes, né, de bairro e os prefeitos das praças também estavam com problemas para fazer essa limpeza. Então, as vias públicas, os canteiros e também as praças precisam, né, dessa manutenção de limpeza. E também a iluminação pública. Falta, né, lâmpadas e falta iluminação para que as pessoas consigam chegar com segurança à sua casa. Então, vejam que aqui só não se falou, né, da assistência social e da saúde, que parece que anda, né, muito bem. O que nós vamos dizer para a população? Véspera de ano eleitoral, e cadê, né, a manutenção, cadê o cuidado dos bairros? Porque, embora tenha, né, bastante asfaltamento novo, bastante pedras novas intertravadas, e isso também nos preocupa, porque isso vai precisar manutenção há alguns anos. Tem ruas que foram, né, asfaltadas aí 2, 3 gestões atrás, que hoje estão precisando de manutenção. Nem sempre, né, as ruas de pedra, de chão, precisam de manutenção. É sempre o paralelepípedo que tem problema em função do transporte coletivo e também das cargas pesadas que transitam aí na nossa cidade. Então, todas as ruas precisam de manutenção. Questão do transporte público também. Isto era visto que ia diminuir, né, a quantidade de pessoas que utilizam ainda este tipo de transporte aqui na nossa cidade e em qualquer outro lugar também do Brasil. As pessoas estão com condições de ter seu veículo próprio, de conseguir, né, adquirir o seu veículo aí, ou chamar aplicativo para chegar ao trabalho. Estão trabalhando remotamente também, alguns, após a pandemia, se deram conta que esse trabalho poderia ser feito e diminuiu, então, a população usuária do transporte público. E é aí que entra, né, o trabalho das administrações e em tentar fazer como gerir isso. Isso chama-se gestão. Será que não está na hora
da própria prefeitura fazer um estudo para ver se não assume esse transporte, minimizando, né, a quantidade de veículos e tamanho dos veículos? Será que a Alegrete ainda, né, suporta ônibus grande com a lotação mínima? Será que o transporte esse não poderia ser utilizado só nos horários de ir e vir do trabalho? A Alegrete ainda é uma cidade que trabalha no horário comercial e todos nós sabemos os horários que os ônibus lotam e sabemos também que depois do horário de trabalho esses ônibus então ficam vazios. E aí não tem como condenar as empresas, não tem como condenar ninguém. Aí está a hora de se tomar uma decisão. E eu já havia falado na manifestação de quinta-feira que eram os diagnósticos. E está aí mais um diagnóstico que eu não mencionei, que isso sirva como diagnóstico para que a gestão possa se movimentar para fazer algo em relação a isso. Bueiros, né? Até uma vergonha a gente vir aqui, né? Eu me sinto envergonhada de a gente ainda receber esse tipo de pedido. Cara, bueiro, tampa de boca de lobo, isso é o básico. A Secretaria da Infraestrutura está lá para isso, para cuidar da iluminação, para tratar bem da população na questão de ruas, manutenção e drenagem dessa água aí em condições ideais. Nem era para a gente estar pedindo isso, era para acontecer. É que nem no postinho, tirar uma ficha e consultar, para ser diuturnamente isso como rotina. Ah, não tem tampa de boca de lobo, não tem bueiro, mas é isso, a matéria-prima da secretaria, ela tem que ter o tempo todo, fornecer o tempo todo. A manutenção e limpeza também tem que ter à disposição. Tem contratação, e não é baixo o valor da contratação da mão de obra terceirizada para esta limpeza. E continuamos com problemas. Continuamos vendo uma pessoa com uma máquina roçando e 10 olhando. Continua esse problema. E olha que estamos em 2024 quase. E ainda temos aí várias pessoas olhando um só trabalhador. Não tem máquinas, quebraram as máquinas, deixa só um com aquela máquina e conduz outros a outros tipos de trabalho. Então, isso é falta de gestão. Iluminação pública também da mesma forma, né? Então, está dentro da Secretaria de Infraestrutura. Talvez a gente carregue um pouquinho nos nossos pedidos para a Secretaria de Infraestrutura, mas aqui está a desejar. E é por isso que a gente vem pedir, né, que façam alguma coisa que melhore as condições de vida das pessoas. Bem, amanhã, então, começam o prazo aí para os vereadores apresentarem as suas emendas impositivas de bancada e também individual. Essas emendas ao orçamento que possibilita com que nós possamos ter voz e vez no orçamento público de Alegrete. Senhoras e senhores, uma boa semana e voltaremos. Obrigado, vereador Gileuza. Devolvo a condução dos trabalhos, vereador Gileuza, para que possa fazer uso da palavra. Assumindo a mesa, de imediato passo a palavra ao vereador Wagner Fã, do MDB, para que faça sua manifestação por até 7 minutos. Comunidade que nos acompanha no plenário, nas redes sociais, pela Rádio Alegrete, pela transmissão em Libras. Quero aqui saudar todos, agradecer a presença aqui no plenário da vereadora Gileuza e João Leivas. Que bom, João Leivas, que o senhor está aqui para acompanhar minha fala, né, porque eu ficaria triste, talvez, sem a sua presença. Né, eu gostaria que o vereador Cléo Trindade também estivesse aqui presente para que eu pudesse falar, né, e falar frente, mas com certeza ele vai ter aí oportunidade de fazer a fala. Eu quero comunicar e quero justificar a comunidade alegretense que na sessão de quinta-feira passada, na qual nós temos aí 15 minutos para que a bancada pudesse falar, a bancada do MDB pudesse falar, na qual normalmente eu faço uso da palavra, estava aqui no plenário aguardando a hora do MDB poder falar. Eu estava aqui para falar e falar para a comunidade, fazer o que eu faço sempre aqui, cobrar, né,
cobrar aí os serviços que a prefeitura tem que se fazer, e faço, e uso todo o espaço com muito prazer e com muito orgulho. Sou vereador da Alegrete, vereador do povo e vereador da comunidade que precisa. Porém, o vereador Cléo Trindade, que é o líder da bancada do MDB aqui nesta casa, falou com o presidente da Luciano Belmonte, abrindo mão daquele espaço que ninguém ia falar naquele espaço. Ele tem o direito, é o regimento, é ele que... Sim, tudo bem, mas eu estava aqui e ele sabia que eu estava aqui para falar como eu estou sempre para falar. Ele abriu mão e foi embora. Tudo bem, é o direito dele, mas eu estava aqui, comunidade alegretense, para cobrar. Então, talvez ele tenha se sentido, né, aí pegando as dores do Poder Executivo, e não tira a razão do Cléo Trindade, do vereador João, que aqui eles são defensores do prefeito, defensores da prefeitura. Eles têm cargo na prefeitura, ela tem CC empregado na prefeitura, eles têm mais que defender. Eu, como não tenho, nunca quis ter, não preciso de cargo para me manter ou para qualquer outra coisa, não preciso do prefeito para nada. Não obedeço às ordens dele nenhuma. Não vivo a cabresto. Não venho aqui, né, para se sujeitar às questões. O que ele quiser, pode fazer. A gente está aí para dialogar, está para conversar pela comunidade. Então, eu fico muito tranquilo de chegar aqui e cobrar. Eu chego muito tranquilo de cobrar aqui a demanda neste plenário aqui, que está presente na casa lá do Capão do Angico, que chego lá, destrói uma fresa que havia sido colocada. Agora, mostrou o vídeo, a moradora do bairro mostrou o tamanho do caos que se tornou lá com a poeira, e pronto. E o descaso do executivo, o descaso da prefeitura municipal de Alegrete com o Alegrete. São 5 anos, agora o dia 18, faz 5 anos que o prefeito Márcio Amaral assumiu a prefeitura, infelizmente pelo falecimento da Cleni, da prefeita Cleni. 5 anos. 5 anos. Então eu estava aqui para cobrar, como eu cobro sempre. Cobro da incompetência da secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, cobro. Ponto. Cobro da questão da agricultura, que amanhã estão recebendo as máquinas aqui na praça. Pode ser que agora o secretário da Agricultura possa ir lá arrumar a ponte lá da estrada do Caverá. É simples, é tão pouco. Acho que agora ele vai conseguir. Com milhões na mão, né, ele pode ter que resolver. Porque eu cobrei, acho que talvez porque eu cobrei aqui o desenvolvimento do Alegrete. Cobrei aqui a área industrial que está abandonada ali, que a secretária da Sedetur, muito minha amiga, mas eu tenho que chegar até ela. Tem que dizer que Alegrete não cresce, ele só diminui, a população vai embora, porque não tem emprego. E o asfalto, parabéns pelo asfalto. Só que o asfalto são muitas e outras questões que eu não vou entrar aqui na questão. Quem conhece por detrás de toda a questão do asfalto, sabe, mas a população não sabe. Então, assim, ó, uma vez eu ouvi na Rádio Alegrete, e não é pessoal da Rádio Alegrete, perdão, na Rádio Minuano, prefeito municipal dizendo que ele fazia o que ele queria aqui no Alegrete. Que ele era o prefeito e ele mandava. E eu digo mais uma vez, e já falei nessas tribunas aqui, que esta terra não tem dono. E digo para o seu Cléo Trindade que ele não é o dono do tradicionalismo. Digo mesmo. Ele não é dono do tradicionalismo. E tudo tem um fim nessa vida. Então, assim, hoje ele pode ser, ele tem um trabalho muito especial, ele vai chegar aqui, vai dizer que ele faz, que ele acontece. Pessoal, mas vê qual é a verdadeira realidade. Por que não cresce o tradicionalismo no Alegrete mais? Por que não desenvolve? Por que não cria um grande polo turístico diante do tradicionalismo aqui? Porque ele está sempre, de uma forma ou outra, barrando. Né? Então, pessoal, assim, e outra coisa, o MDB não existe mais aqui no Alegrete. Existe o partido do seu prefeito Márcio Amaral e o grupo pequeno, que fazem o que querem. O que adianta ir lá discutir?
Se tiver que me expulsar, por que não me expulsam? Está aqui o senhor presidente, né? Não é pessoal, João Leivas, mas é um desabafo. E lá bater boca, aí eles vão lá e colocam o pessoal do PT. Aí o pessoal que estava no PT, defendendo o PT na outra administração, agora está lá de diretor, não sei de quê, um monte de coisa, ganhando cargos e cargos. Ele não é de direita, ele vem para destruir o Alegrete. Olha, tomara Deus que troque, sim, essa administração. Não vou dizer, não quero rogar, né? Mas que seja mudado, sim. Porque Alegrete precisa crescer e muitas máscaras e muitas coisas precisam cair. Então, eu luto pela cidade do Alegrete. Tô nem aí. Dane-se. Com o encerramento, então, da fala dos vereadores, neste pequeno expediente, no dia de hoje, vamos por encerrada a sessão.